Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal. Meu canal se chama Canal da Bíblia. Hoje eu vou estar falando para vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma vida dominada pelo Espírito Santo. É em Romanos capítulo 8. Você tem a vida dominada pelo Espírito Santo? Você ouve o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Porque aquela pessoa pensa, estou condenado, estou perdido. Não existe condenação. Por que não existe condenação? Porque as pessoas que estão unidas com Cristo não têm condenação. Não existe condenação para elas que estão unidas com Cristo. Pois aqui o verso 2 diz assim: Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, Jesus, livrou você da lei e do pecado e da morte. Cristo livrou você da lei. Que lei é essa? Aquela lei de escravidão que era no tempo da lei. Hoje Cristo, ele trouxe vida. Ele trouxe perdão. Ele livrou você do pecado e da morte. Mas você tem que permanecer em Cristo. Verso 3. Deus fez que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Verso 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Verso 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Você está tendo a sua mente controlada pelo Espírito ou você está tendo a sua mente controlada por essa natureza humana? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Aquelas pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas acabarão o quê? Morrendo espiritualmente. Agora, a pessoa que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão o quê? Vida eterna e a paz. Verso 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Ei, você que tem a mente controlada pela natureza humana, se torna o quê? Inimigas de Deus. Pois não obedecem à lei de Deus, de fato, não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês que têm a mente controlada pela natureza humana, vocês não estão agradando a Deus. Vocês, porém, verso 9, vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana,
mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, se você tem a vida dominada pelo Espírito de Deus, você vai ouvir o Espírito de Deus. Agora, aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela vai viver pela natureza humana. A pessoa que vive pela natureza humana, ela vai fazer a vontade da carne, as obras da carne. Que eu vou estar lendo aqui para vocês em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 25. Aqui eu vou estar falando para vocês as obras da carne, depois o fruto do Espírito. Aqui em Gálatas 5, verso 16, diz assim o verso 16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha o verso 17: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, porque essas pessoas que vivem na carne, elas estão indo contra a lei de Deus. Elas não estão fazendo a vontade de Deus. Porque a obra da carne é o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Então, essas pessoas que praticam isso estão indo contra Deus, estão sendo inimigas de Deus, que praticam todas essas obras da carne, porque ela está fazendo a vontade da carne, não está fazendo a vontade de Deus, estão se tornando inimigas de Deus. Mas a pessoa que ouve a voz de Deus, que ouve o Espírito Santo de Deus, ela vai praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, porque a lei ela está para as pessoas que não praticam o fruto do Espírito. Essa lei está para as pessoas que praticam as obras da carne. É a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. A lei está para essas pessoas. Agora a lei não está para essas pessoas que praticam o fruto do Espírito. Como eu já li para vocês, que é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas pessoas que praticam o fruto do Espírito, elas morreram, elas crucificaram a carne. Elas não vão fazer a vontade da carne, elas vão fazer a vontade de Deus, que é o fruto do Espírito. Olha o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque se você não pode, se você é uma pessoa que anda no Espírito, você não pode andar na carne. Não tem como você andar na carne e andar no Espírito. Não tem como. Você tem que fazer uma coisa só. O que você prefere fazer? Você prefere andar no Espírito ou você prefere fazer as obras da carne, que é tudo coisas contra Deus? O que você prefere fazer? O que você quer fazer? Você quer ouvir a voz de Deus ou você quer praticar a obra da carne? Você tem uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus ou você tem uma vida dominada pela carne? Porque se você tem uma vida dominada pela carne, você não vai fazer a vontade de Deus. Você não vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Você vai querer fazer as obras da carne. Aí você está desagradando a Deus. Você quer andar no Espírito? Anda no Espírito. Porque a pessoa que anda no Espírito, ela não vai provocar uma outra pessoa. Ela não vai fazer inveja para uma outra pessoa. Agora, a pessoa que anda na obra da carne, ela vai provocar, ela vai fazer inveja, ela vai fazer tudo isso. Porque é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Porque uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem paz no seu coração. Ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que tem mansidão, é uma pessoa que tem fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é ter fidelidade com a palavra de Deus. O que é bondade? É ser uma pessoa bondosa, ajudar os outros. O que é a mansidão? É uma pessoa mansa. Fidelidade é o quê? É ter fidelidade no seu casamento. Ela não vai adulterar, porque ela sabe que é errado, porque ela tem o fruto do Espírito. A pessoa que não tem o fruto do Espírito, que anda na obra da carne, ela não tem fidelidade, ela vai adulterar. Ah, a mulher não tá em casa. Vou chamar outra mulher para vir aqui. Adultério é obra da carne. Isso tudo desagrada a Deus. A gente tem que praticar as obras do Espírito. Em Gálatas 2, verso 20, se é uma pessoa que tem um fruto do Espírito, ela vai fazer isso aqui. Gálatas 2, verso 20. Olha só que o apóstolo Paulo escreveu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está deixando Cristo viver dentro de você? Que é o Espírito de Deus? Se Cristo vive em você, você não vai praticar as obras da carne. Você vai praticar o fruto do Espírito. O que você está praticando? O fruto do Espírito ou as obras da carne? O que você prefere? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne?
que você prefere? Vocês fiquem com essa mensagem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre em seus corações. Vocês tenham um bom feriado. E coloque em prática. Pratique um fruto do Espírito. E vocês vão sentir paz nos seus corações. Se inscreva no meu canal, que é o canal da Bíblia. Deixe seu like. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações, sempre com vocês. Amém?